Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que alegria novamente estar aqui com vocês para nós juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Paulo Dresch e tem sido um privilégio toda semana poder compartilhar esses vídeos para que possam auxiliá-lo no estudo diário da lição da Escola Sabatina. Nós chegamos à última lição desse trimestre. Estamos estudando sobre como realmente eu posso estudar profecias, e a lição durante todo esse trimestre nos levou a entender que a Bíblia é a sua própria intérprete, que precisamos estudar um pouco aqui, um pouco ali, que existem histórias na Bíblia que servem como alusões para histórias que ainda irão acontecer no futuro. E a lição dessa semana irá abordar exatamente sobre esse tópico, aonde nos leva ao título Imagens do Fim. O verso para memorizar se encontra no livro de Jonas. Jonas, no capítulo 1, no versículo 9. Jonas, capítulo 1, no verso 9, que diz assim: Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Esse verso é um verso muito importante, porque nos leva a uma história muito importante, que é a história de Jonas. E dentro da história de Jonas, nós entendemos ali que o personagem principal do livro de Jonas não é Jonas, e também não é aquele grande peixe. O personagem principal no livro de Jonas é Deus. E quem é esse Deus? Quando eu estava estudando a lição dessa semana, eu me lembrei de um sermão que eu tenho sobre o livro de Jonas, e quando possível eu irei compartilhar com vocês aqui também nas minhas redes sociais. E naquele momento eu me lembrei exatamente daquele meu sermão, aonde eu me lembrei que Deus quer salvar a todos. Sim, Deus quer salvar a todos, não importa quem você seja. Deus quer salvar a todos e nós temos que temer esse Senhor. Nós temos que se colocar realmente do lado dele, colocá-lo realmente em primeiro lugar na nossa vida. Aqui na parte de sábado nos traz uma imagem, e essa imagem eu vou tentar colocar aqui para vocês, se você não tem a lição, ela nos leva exatamente ao título da lição, Imagens do Fim. E aqui você percebe um barco, você percebe aqui uma Bíblia, você percebe que tem aqui uma corrente, você percebe o sol, e você percebe aqui desse lado, aqui nesse canto, você percebe aqui uma tempestade, as ondas mais altas. Eu não sei se exatamente foi isso que o autor aqui tentou ilustrar também através dessa imagem. Mas é interessante ao olhar para essa imagem que eu me lembro aqui a importância de entender que neste mundo nós iremos passar realmente ainda por muitas turbulências, por grandes tempestades. Nós iremos realmente passar por momentos difíceis, mas nós precisamos entender que nós precisamos estar ancorados na palavra de Deus, porque uma vez ancorados na palavra de Deus, o inimigo de Deus não irá nos enganar. Por isso a importância de estudar a lição da Escola Sabatina, a lição desse trimestre em especial, onde diz como realmente estudar profecias, é realmente entender que eu preciso estar ancorado na palavra de Deus, porque sim, enfrentaremos tempestades, enfrentaremos provas, lutas, mas se eu estiver ancorado na palavra de Deus, consequentemente, eu estou alicerçado em Cristo, que é a rocha eterna, porque a rocha eterna que é apresentado na palavra de Deus, que é Cristo, é onde eu preciso estar alicerçado a minha casa, a minha vida espiritual. E eu só estarei alicerçado em Cristo se realmente eu estou ancorado na palavra de Deus. Mas algo muito importante também dentro dessa imagem é entender que, dentro do contexto dos eventos finais, Deus fará justiça. Por isso, há imagens do fim, aonde o sol da justiça, que é Deus, Deus fará justiça e Deus fará nova todas as coisas. E nós estudamos isso claramente ali dentro do livro do Apocalipse. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos entender que existe um chamado que Deus faz ao povo de Deus, um chamado a sair de Babilônia. Quando você estuda ali o livro do Apocalipse, um chamado a colocar Deus em primeiro lugar, um chamado a guardar os mandamentos de Deus, a ter a fé em Jesus. Deus nos faz um chamado. E a lição dessa semana, então, ela irá abordar 3 histórias que aconteceram no passado, que servem como alusões para histórias que acontecerão também no futuro. Ela nos leva à história de Jonas e a esse chamado a ir a Nínive. Ela nos leva também ali à história da queda de Babilônia e também à ascensão de Ciro, que é, de certa maneira, um tipo de Cristo, um tipo do Messias.
E por isso a lição dessa semana realmente está muito especial e vale a pena você estudá-lo, vale a pena você estar na sua unidade de escola sabatina no sábado de manhã e recapitular a lição ali junto também à sua unidade. Mas não apenas estudar essa lição, mas buscar colocar em prática os ensinamentos dela em sua vida. Amém? Louvado seja Deus por isso. Vamos rapidamente lá para a parte de domingo? A parte de domingo traz o título Profeta Relutante e faz aqui um paralelo com o livro de Mateus, capítulo 12, verso 38 a 42, algo que acontece com Jonas e que também acontece com Jesus, ali abordado no livro de Mateus, no capítulo 12, no verso 38 ao 42. O autor também relata aqui sobre a história de Jonas e relata aqui o capítulo 1 ao capítulo 4, e fica aqui a dica para você estudar os 4 capítulos do livro de Jonas, que vai te auxiliar a entender um pouco mais realmente sobre esse Deus que quer salvar a todos, mas esse Deus também que fará justiça. Amém? Mas em especial aqui, relata então que ao Jonas realmente ter relutado o chamado de Deus e ao invés de ir a Nínive, ir ao contrário, Jonas então era lançado ao mar e por consequência disso era lançado no ventre do peixe, desse grande peixe. E ali Jonas fica 3 dias. É interessante que faz aqui um paralelo exatamente com Jesus, que também fica 3 dias na sepultura. E é interessante que quando você vai ao livro de Jonas, no capítulo 2, você irá perceber que Jonas relata ali que ele foi exatamente às profundezas da terra. Ele foi à sepultura. É como se Jonas tivesse falado, olha, para mim não tinha mais solução alguma. Eu já estava praticamente morto. Não havia solução nenhuma para mim. Mas eu clamei a Deus e Deus me salvou. Deus me tirou do ventre do peixe, depois de 3 dias. E assim também acontece com Jesus. Jesus ele morre ali às 3 horas da tarde, no horário do sacrifício diário, na sexta-feira. Ali, no findarzinho da sexta-feira, ele vai para a sepultura. No sábado, ele passa o dia inteiro na sepultura. E no domingo, logo pela manhã, cedinho, ele é ressuscitado. E ali Jesus, então, passa 3 dias também na sepultura. O autor nos leva a entender também que Jonas, na verdade, foi para o ventre do peixe e ali passou 3 dias por causa dos seus próprios pecados, por ter fugido da presença de Deus. Já, ao contrário, Jesus ele vai para a sepultura por causa do meu pecado e do seu pecado. Mas que nós possamos realmente entender esse ponto aqui dentro da lição. Mas, em especial, entender aqui exatamente o título da parte de domingo, que é o profeta relutante. Jonas, então, ele recebe esse chamado de Deus, mas Jonas temia ser considerado ali como um falso profeta. Aliás, Jonas sabia que Deus é um Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, como ele mesmo relata no seu livro. Jonas sabia que ele poderia ir a Nínive e pregar aos ninivitas, e os ninivitas poderiam de alguma maneira se arrepender e Deus poderia os salvar, porque o nosso Deus é realmente esse Deus de amor, esse Deus que quer salvar a todos. E foi exatamente isso que aconteceu. Por isso, Jonas também, ele temia por sua reputação. E Jonas, então, ali foi hesitando. Ele hesitava, então, esse chamado de Deus na vida dele, por isso ele vai ao contrário. E dentro deste contexto, o que acontece também? Satanás coloca um desânimo no coração dele, e você encontra isso no capítulo 4 do livro de Jonas, onde você percebe claramente Jonas desanimado, porque Jonas havia pregado e Jonas estava esperando cair fogo sobre os ninivitas, e Deus não derramava o fogo, e pelo contrário, Deus estava salvando os ninivitas. Então esse desânimo também agora acontecia no coração de Jonas. E é muito interessante nós notarmos isso, porque o profeta ele foi relutante. E permita-me aqui abrir um parênteses nesse momento. Deus ele faz um chamado na sua vida também. Há ninivitas que estão do lado de fora, que precisam ouvir sobre as verdades de Deus, que Jesus vai voltar, que precisam se arrepender. E Deus os chama a ir até eles e anunciar a breve volta de Jesus. Não faça como Jonas fez. Não fuja da presença de Deus, porque caso contrário, se você fugir da presença de Deus, pode ser que ao invés de você levar salvação a outros, Deus vai precisar novamente levar salvação a você, novamente salvar você. Que Deus possa te iluminar, que você possa entender esse chamado de Deus também na sua vida. E aqui eu fecho o parênteses. Que você não seja esse profeta relutante. Amém? Chegamos aqui na parte de segunda-feira, aonde traz o título Obra de Arrependimento.
E nos leva aqui ao livro de Jonas, no capítulo 3, do verso 5 ao verso 10. E aqui, claramente, você irá perceber que Deus quer salvar a todos. E esse é o ponto-chave de um dos sermões que eu tenho do livro de Jonas, e quando puder eu quero compartilhar aqui com vocês nas minhas redes sociais. Deus quer salvar a todos. Você percebe que no capítulo 1 Deus salva os marinheiros. Mas por que Deus salva os marinheiros? Porque os marinheiros se arrependem. Os marinheiros, eles clamam ao Senhor e Deus os salva. Mesmo eles sendo pessoas que adoravam outros deuses, no momento que eles clamam ao Senhor, Deus os salva da tempestade. No capítulo 2, Deus salva Jonas. Jonas estava no ventre do abismo, na sepultura praticamente, pois estava no ventre do peixe. E 3 dias Jonas permaneceu ali. Porém, Jonas clama ao Senhor. E quando Jonas clama ao Senhor, o que Deus faz? Deus o salva. No capítulo 3, Jonas então vai a Nínive, prega aos ninivitas, e os ninivitas, que eram pessoas terríveis, o que eles fazem? Eles clamam ao Senhor. E quando eles clamam ao Senhor, o que Deus faz? Deus os salva. Por que Deus os salva? Porque Deus quer salvar a todos. Primeira lição. Não importa quão longe alguém tenha ido, Deus pode salvar. Amém? Se essa pessoa se converter, se arrepender, se houver realmente a obra de arrependimento na vida dela, não importa quão longe ela tenha ido, Deus pode salvá-la. Amém? Louvado seja Deus por isso. É interessante que no capítulo 4 do livro de Jonas, Deus precisa salvar Jonas novamente, mas Deus precisava agora salvar o coração de Jonas, que ainda não havia entendido que o nosso Deus é um Deus clemente e que quer salvar realmente a todos. Que Deus possa nos abençoar a entender este ponto. Mas há algo muito importante aqui dentro da história. Neste momento, então, os ninivitas são salvos, mas 150 anos depois, o profeta Naum vai até os ninivitas e lá leva novamente uma chamada de advertência. E agora os ninivitas vão colher suas próprias consequências de terem realmente se afastado de Deus e novamente estarem fazendo coisas terríveis. E por que este ponto é importante dentro da história? Porque é muito importante entender que aquela frase, ou aquilo que algumas pessoas acreditam, uma vez salvo, salvo para sempre, não é verdade. Isso mesmo, não é verdade. Eu preciso permanecer salvo. Eu preciso andar com Cristo todos os dias. Se hoje eu aceito Jesus, mas amanhã eu decido negar a Jesus, eu tenho que voltar novamente. Porque se eu não voltar novamente, Deus fará justiça. E a justiça de Deus será destruir os ímpios. E se eu não colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, eu estou realmente me colocando no lugar dos ímpios. E Deus trará justiça sobre a minha vida. Por isso, se você conhece alguém que se afastou, ou você é alguém que também está se afastando, é hora de voltar. É hora de voltar para os braços do Pai. Porque estando nos braços do Pai, alicerçado em Cristo Jesus, ancorados na palavra de Deus, quando Jesus voltar, você terá o privilégio de ter a vida eterna ao lado dele. Amém? Louvado seja Deus por isso. Chegamos aqui à parte de terça-feira, onde nos leva agora a história ali do contexto de Babilônia, no banquete de Belsazar. Quem era Belsazar? Belsazar agora era um sucessor de Nabucodonosor, a qual nós estudamos na semana passada. Na verdade, Belsazar era neto ali de Nabucodonosor. E Belsazar estava agora fazendo tudo aquilo que Nabucodonosor fazia antes da sua conversão. Quando nós vamos lá no livro de Daniel, capítulo 4, verso 34 a 37, nós vemos claramente que Nabucodonosor ele morreu ali confessando que o Deus de Daniel é de fato o governante legítimo de todas as nações. E ele, aparentemente, ali claramente dá para entender que eles serviam então ao Deus de Israel, ao Deus de Daniel, o Deus verdadeiro, nos últimos dias da sua vida. Porém, antes, Nabucodonosor era alguém realmente egocêntrico, era alguém realmente orgulhoso, que foi contra as coisas de Deus. E assim estava sendo também o agora Belsazar, o seu neto. E Belsazar, ao contrário de Nabucodonosor, não se arrepende. Ou seja, a justiça de Deus que trará a justiça e trará possivelmente a vida eterna para Nabucodonosor, não fará o mesmo por Belsazar. E por que não? Porque Deus escolhe alguns para salvar e outros não? Não, não seria isso. Deus não predestinou ninguém a ser salvo. Na verdade, Deus morreu por todos, para salvar a todos. Porém, Deus nos deu o livre-arbítrio e você é quem escolhe se quer ser salvo ou não.
que você possa escolher ser salvo e não se colocar no mesmo patamar de Belsazar, que recebe agora ali, em meio àquele contexto, uma mão na parede onde escreve palavras ali que mostravam claramente agora que havia uma responsabilidade por parte dele, ele havia sido avaliado e consequentemente rejeitado, e o seu governo seria entregue ali para os persas naquele mesmo dia, naquele mesmo momento. Alguém que teve toda a oportunidade de servir o mesmo Deus que o seu avô serviu, Nabucodonosor, optou por servir o mesmo Deus que Nabucodonosor servia antes do seu arrependimento. E por consequência disso, seu governo foi entregue e o seu povo ali foi entregue naquele momento. Por quê? Porque Deus faz justiça. Há um momento onde a graça de Deus, a porta da graça de Deus, ela se fecha e realmente Deus fará justiça. A verdade é que Deus concede ao ser humano um período de graça. Porém, entretanto, há um ponto aonde a divina paciência se esgota e os juízos de Deus se seguem inevitavelmente como um ato de clemência com eles mesmos, ou seja, com os ímpios e também com aqueles que, de certo modo, poderiam ser influenciados pelos ímpios. Ou seja, esse Deus da graça, ele tem um momento da graça, mas há um momento aonde a graça de Deus, aonde a paciência divina de Deus, ela se esgota e o juízo de Deus se fará presente. Que nós possamos estar do lado de Deus, quando o juízo de Deus se fazer presente e Deus fazer justiça e Deus voltar a este mundo para buscar os seus. Que você possa ser aquele que vai estar do lado de Deus e não daqueles que vai estar do lado do inimigo de Deus por ter negado a Deus enquanto a porta da graça estava aberta. Que Deus possa nos abençoar a entender este ponto. E dentro deste contexto, então, Belsazar é um daqueles que negou a Deus e vai estar, então, do lado dos ímpios e não vai ter a vida eterna ao lado de Jesus. Como é que eles cercaram ali Babilônia? Babilônia era um império tremendo, forte, onde existia uma fortaleza, muros altos. Além disso, o rio Eufrates ali ao redor. E a parte aqui de quarta-feira fala exatamente sobre o secamento do Eufrates. Aonde ali, você vê ali, dentro deste contexto, eles cercando ali Babilônia em meio a este contexto dessa festa, dessa orgia que eles estavam fazendo ali. E a cidade ali agora por Ciro, ela foi então invadida. E como é que eles conseguiram passar o rio? Como é que eles conseguiram passar ali as portas, a fortaleza de Babilônia? Eles, na verdade, eles fizeram ali com que o rio fosse desviado. E ali então o rio Eufrates secou. E eles entraram com o rio ali com águas nas suas canelas. E conseguiram entrar ali por baixo dos portões, entraram na cidade e tomaram então a cidade de Babilônia. E aqui fica algo muito importante para nós. Enquanto muitos estão se esquecendo que Jesus vai voltar, existe aqui a iminência da breve volta de Jesus. Jesus vai voltar, mas muitos serão pegos desapercebidos, não porque não ouviram falar, mas ouviram falar e não acreditaram na breve volta de Jesus. E muitos estarão ali como estavam esse povo na época de Babilônia, aqui do rei Belsazar, fazendo festas, orgias. Quando o reino de Deus chegar, muitos serão pegos de surpresa, não por não terem ouvido sobre o Deus verdadeiro, não por não terem ouvido sobre as verdades de Deus, mas por não terem aceitado e por não terem se preparado para a breve volta de Jesus. Que nós possamos ser aquele povo que realmente vai se preparar para a breve volta de Jesus. E chegamos aqui à parte de quinta-feira, onde traz então a respeito de Ciro, que é de certa maneira esse ungido. Ciro, na verdade, era um rei persa. E é interessante nós notarmos que ele é a única pessoa gentia que recebe o título ali como sendo um tipo do Messias, um tipo de Cristo. E por que Ciro recebe esse título de tipo de Cristo? Porque Ciro aqui, ele libertou o seu povo, ele resgatou o seu povo, que é exatamente o que Deus irá fazer dentro do contexto final. Deus quer resgatar o seu povo de Babilônia. Por isso Deus diz, sai dela, povo meu, para não ser de cúmplice em seus flagelos, em seus enganos. Sai dela, povo meu.
Deus virá a este mundo, o resgatador virá a este mundo para nos salvar. Ele já veio a este mundo morrer por nós e voltará a este mundo para nos levar para ter a vida eterna ao lado dele. Mas para que nós possamos ter a vida eterna ao lado dele, nós precisamos realmente entender que nós precisamos nos colocar do lado deste Deus e entender que ele é o nosso Salvador. Ele não é apenas o Deus Criador, ele também é o Deus Salvador. Amém? Louvado seja Deus por isso. E eu quero encerrar essa lição com o livro de Mateus, capítulo 24. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 24. Se você tem aí a sua Bíblia, abra lá comigo neste momento. Mateus, capítulo 24, no verso 44. Mateus, capítulo 24, no verso 44. E esse verso, ele diz assim, Mateus 24, 44. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Estejam vocês também preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que vocês também menos esperam. Nós possamos realmente nos preparar a cada dia, que essa lição que estudamos durante todo esse trimestre possa realmente ter nos dado força para entender que precisamos estar do lado de Deus e nos preparar para a breve volta de Jesus. Aqui eu quero ler algo para encerrar essa lição. As pessoas se vangloriam do progresso e esclarecimento da era em que vivemos, mas Deus vê a terra cheia de iniquidade e violência. Os homens declaram que a lei de Deus foi revogada e, como resultado, a maré de maldade varre o mundo. Com paciência e terna compaixão, Deus lida com os transgressores de sua lei. No entanto, está próximo o fim da tolerância de Deus com aqueles que persistem na desobediência. O Senhor tolera os homens por muito tempo, dando avisos para salvá-los, mas chegará o tempo em que o elemento rebelde será eliminado, em misericórdia para com ele mesmo e para com aqueles que seriam influenciados por seu exemplo. O mensageiro de Deus, nas grandes cidades, não deve ficar desanimados com a maldade e a depravação que enfrentam ao proclamar as boas novas da salvação. Em cada cidade, há muitos que, com o ensino adequado, podem aprender a se tornar seguidores de Jesus. Por isso, a mensagem de Deus para os habitantes da terra hoje é: estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá, a hora em que vocês menos esperam. Mateus 24, verso 44. Eu quero encerrar essa lição fazendo um apelo para vocês. O primeiro apelo: não desanime. Entenda que Deus está contigo. Continue firme nos caminhos de Deus. Entenda que muito em breve tudo isso vai passar e Jesus vai voltar e o sol da justiça fará justiça. E aqueles que se prepararam, que aguardaram, poderão então estar com Jesus, tendo a vida eterna ao lado dele. Não desista jamais. Continue firme nos caminhos de Deus. Amém? E meu segundo apelo: que você possa entender que Deus chama você a anunciar a outros que ele em breve vai voltar. Não tenha vergonha, não tenha medo. Entenda que você é um mensageiro de Deus para anunciar a breve volta de Jesus, para anunciar as verdades de Deus, a dizer: sai dela, povo meu. Amém? Louvado seja Deus por isso. Feche seus olhos neste momento. Pai querido, obrigado, Senhor Jesus, por essa lição grandiosa. Nos ajuda, Senhor, a realmente colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida e nos preparar a cada dia para a sua breve volta, para não sermos pegos de surpresa. Nos ajude, ó Pai, a vivermos isso cada dia, a almejarmos a tua breve volta, porque sim, ó Pai, queremos estar contigo o quanto antes, para termos vida eterna ao teu lado, para estarmos contigo face a face. Mas nos ajuda, Pai, também a entendermos que ainda existem pessoas do outro lado que precisam ouvir as verdades de Deus. Nos ajuda, ó Pai, a sermos mensageiros fiéis, a não se afastar de Ti, a não se esconder de Ti, e entender que o Senhor nos faz esse chamado a ir e anunciar
que Jesus em breve vai voltar e que todos possam ser iluminados por ti, ser instrumentos teus para anunciar a breve volta de Jesus. E assim aquele povo sincero que ainda está, de certa maneira, negligenciando o Senhor, possa estar também aguardando a breve volta de Jesus. Por isso eu entrego, meu Deus, todos que estão ouvindo essa lição neste momento em tuas mãos, com a certeza que o Senhor ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine e que você possa ouvir o chamado de Deus na sua vida. E, acima de tudo, não desista, continue firme, porque sim, os eventos finais estão acontecendo. Alguns ainda irão acontecer, mas eu creio sim que Jesus em breve vai voltar. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Amém.